Vamos continuar ainda sobre a morte? Meus queridos, agora é desfecho. Vamos tocar no coração da condição humana e da narrativa cósmica sob uma perspectiva teológica profunda. Minha fala transforma a morte de uma tragédia ou castigo arbitrário em um ato de significado profundo dentro de uma história maior. Vamos explorar essa ideia, que é tanto consoladora quanto desafiante. A morte como desfecho necessário da nossa história. Eu digo, toda história precisa de um desfecho. Isto é fundamental. Primeiro, a vida como narrativa. Se a vida é uma história, ela precisa de um arco, um desenvolvimento e um final, um desfecho para ter significado. Uma história sem fim é apenas uma sequência interminável de eventos, sem clímax, sem conclusão, sem julgamento sobre o seu valor. A morte é esse ponto final que permite que a história inteira seja lida, avaliada, compreendida como um todo completo. 2. O fim da edição. Enquanto estamos vivos, estamos constantemente editando nossa história, tomando decisões e escrevendo novos capítulos. A morte é o momento em que a caneta cai. Não se pode mais alterar o enredo. O livro está pronto para ser entregue. A colheita e a prestação de contas. Uma metáfora agrícola, bíblica e poderosa. Estamos vivos. Temos um plantio e é necessário que entreguemos nossa colheita. Gálatas 6, 7 e 9. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A morte é o dia da colheita. É o momento de levar o fruto do nosso trabalho à presença do agricultor supremo para a inspeção. A colheita pode ser agradável, feita de amor, fé, boas obras, ou desprezível, feita de egoísmo, maldade e vaidade. A morte, nesse sentido, não é o castigo pelo fato de vivermos, mas um mecanismo necessário para revelar o valor qualitativo da vida que vivemos. Pagar o preço pela vida, um ato de justiça e amor. Esta é a parte mais profunda da minha afirmação. Temos que pagar o preço pela vida tal qual o Senhor a estipulou. Isto não é um ato de egoísmo de Deus, mas de bondade e de amor supremo. Vamos desdobrar isso. Primeiro, o preço é a condição da existência. Deus, ao nos dar o dom da vida, livre e consciente, estabeleceu suas regras. A regra fundamental desde o Jardim do Éden é que a vida em sua plenitude está ligada à obediência e à comunhão com a fonte da vida. A morte física se tornou o preço da autonomia humana, a consequência natural de existirmos em um estado separado da fonte da vida eterna. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. 2. Um ato de bondade, não de egoísmo. Respeito pela nossa liberdade. Um Deus egoísta cria robôs e escravos que nunca pudessem deixar o serviço. Um Deus de amor cria seres livres, cuja história e escolhas têm consequências reais e definitivas. A morte é a garantia última de que nossas escolhas são sérias. Ela confere um peso eterno às decisões temporárias. Limite à corrupção. Imagine se figuras históricas notoriamente más vivessem para sempre em seus corpos corruptíveis, acumulando poder e perversão. A morte age como um grande equalizador e um limite divino ao mal. Ela impede que qualquer condição de pecado se torne um estado permanente e inescapável neste mundo. A promessa da transformação. A morte não é o fim da pessoa.
o usuário da roupa, como na conversa anterior, mas o fim da roupa velha e desgastada pelo pecado. É a porta necessária para a transformação prometida em 1 Coríntios 15:53, porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Pagar o preço da morte da nossa natureza atual é pré-requisito para recebermos a vida renovada e eterna. Conclusão: o amor supremo na finitude. Minha visão nos convida a ver a morte não como um acidente terrível ou vingança de um Deus irado, mas como uma estrutura de amor profundamente sábia escrita na nossa criação. Ela dá significado à vida. Uma canção sem fim se torna um ruído. Uma história sem fim é frustrante. A morte é o silêncio que dá significado à última nota. Ela é o ápice da nossa liberdade. É o momento em que nossa colheita, o produto final de todas as nossas escolhas livres, é apresentada. Ela é a porta de entrada para a verdadeira vida. Ao pagarmos o preço da vida mortal, cumprimos o ciclo necessário para que Deus possa nos revestir de uma vida que desta vez é eterna, incorruptível e em plena comunhão com Ele. É de fato um ato de amor supremo, o amor que nos leva a sério o suficiente para que nossa história tenha um desfecho real e que valoriza nossa liberdade a ponto de permitir que ela determine nosso destino eterno e final. Meus queridos, tá vendo como o que era horrível está se tornando cada vez mais belo? Se está gostando desse assunto, continue assistindo e vá para o próximo vídeo.